Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de nosso Mestre Jesus inunde nossos corações. Estamos chegando para mais uma live doutrinária da Sociedade Espírita Fé e Caridade. Desde já, nosso agradecimento pelo convite. Meu nome é Vanderly e sou um trabalhador do Centro Espírita Nossa Senhora Aparecida. Hoje, a nossa proposta é falarmos um pouco, fazer uma reflexão sobre a dor e o sofrimento. Vamos fazer a prece de abertura. Quero convidar meus irmãos e irmãs que queiram colocar um copo com água, uma jarra com água, para receber a irradiação. Sobre todo o tempo da nossa live, estaremos irradiando boas vibrações. Elevemos nosso pensamento a Deus. Senhor Jesus, neste momento estamos reunidos em Teu santo e sagrado nome. Queremos rogar as bênçãos deste dia sobre todos os lares. Que haja paz, que haja harmonia, que haja alegria. E um pedido especial fazemos na área da saúde. Que nós possamos estar recuperando a nossa saúde plena, de felicidade e de alegria junto da nossa família. Que todas as dificuldades sejam superadas e vencidas. Que as águas que estão depositadas em nome de nosso Mestre Jesus recebam a influência desta humilde caridade. Que esses bálsamos curadores e retificadores sejam depositados sobre as águas e que todo irmão, toda irmã, que destas águas beber com fé, que possam obter sobre ela a medicação adequada para o tratamento que tem necessidade. Então, meus irmãos, para começarmos a nossa tarefa de hoje, falando sobre a dor e o sofrimento, vamos ver o que significa a dor. Temos aqui que a dor é um alerta da natureza que anuncia algum mal que está em nós, que está nos atingindo e que precisamos enfrentar. Se não fosse a dor, sucumbiríamos a muitas doenças sem sequer nos dar contas do perigo. Então, meus irmãos, por exemplo, aquelas pessoas que não sentem dor, existe um bloqueio e as pessoas não sentem dor, muitas vezes, quando aproximado a mão do fogo ou qualquer parte do seu corpo físico, pode ser ocasionado uma queimadura grave. E as pessoas não sentindo dor, não se alertaram para o perigo. Então, vemos aí que a dor se faz necessária como um alerta para que tomemos providências, para que busquemos a ajuda do médico, para que possamos aliviar nossa dor, nosso sofrimento através da medicação aplicável ou injetável. Mas também temos que falar de outras dores, que não é tratada pelo médico da terra. São as dores da alma, como dizemos. E essas dores são tratadas na casa espírita, com atendimento fraterno, com a água irradiada, com os passes. Então, 2 tratamentos são necessários quando se apresenta uma dor ou um sofrimento na nossa vida. O tratamento físico, que são tratados pelos médicos aqui da Terra, e o tratamento espiritual, que é na casa espírita. Então, temos a oportunidade de entender o significado da dor. E agora temos que o sofrimento é inerente ao estado de imperfeição que nos encontramos, mas atenua-se com o progresso e desaparece quando o espírito vence a matéria. Então, o sofrimento é inerente ao estado de imperfeição que ainda nos encontramos. Ainda precisamos do mecanismo da dor, do mecanismo do sofrimento, para a nossa evolução, para o nosso progresso. Então, quando nos acomodamos, quando achamos que está tudo bem, muitas vezes a dor bate à nossa porta para dizer que nós temos que avançar, que nós temos que
nos aproximar de Deus através da fé, temos que buscar uma forma de nos religar com Deus quando estamos distante dele. E a dor é um mecanismo também de aproximação, de educação que nos é proporcionado, que nós podemos entender a dor e o sofrimento como mecanismos inerentes ao estado de imperfeição que ainda nos encontramos. Então, quando o espírito vencer a matéria, né, quer dizer, estivermos bem espiritualizados, não precisando nem mesmo reencarnar no mundo de provas e de expiações como a escola terrena, nós não precisaremos mais desse mecanismo da dor e do sofrimento para nos tornar obediente às leis de Deus. Então, não será mais preciso, né? Temos aqui que o sofrimento é um poderoso meio de educação para almas. Então, o sofrimento vem educar as almas deseducadas pela sua imprevidência, né? E faz com que, através do sofrimento, possamos melhorar a nossa estadia, a nossa estada sob a escola terrena. Temos aqui que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos dizer que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus. Então, temos que ter fé, temos que ter confiança na justiça de Deus. Então, amenizamos nossas misérias, nossas decepções, nossas dores físicas e até mesmo perdas de entes queridos, quando confiamos na justiça de Deus. Não nos revoltamos, que a dor da perda de um ente querido é inevitável. Todos nós passamos por esta dor, sentimos esta dor, mas o sofrimento depende de nós, prolongar esse sofrimento. E tem pessoas que a prolongam por longas datas, até mesmo nessa vida e fora dela, prolongando seus sofrimentos, não aceitando, se revoltando contra Deus, contra tudo e contra todos, achando que não era a hora do nosso familiar retornar ao plano espiritual, sendo que só Deus sabe a hora que cada um de nós temos de voltar ao plano espiritual. Muitas pessoas se revoltam, né? E acabam aumentando o seu sofrimento. Então, prolongando, se revoltando e muitas vezes prejudicando seu próprio ente querido, que precisa seguir a sua evolução no plano espiritual e que está preso à dor e sofrimento do seu familiar que ficou aqui na Terra, não conseguindo desempenhar as suas tarefas que precisa ser realizada no plano espiritual. Então, em vez de ajudar com as nossas orações, com as nossas recordações de momentos felizes, acabamos levando mais dor e sofrimento para aquele familiar que vê a nossa falta de fé, a nossa falta de acreditar na justiça de Deus. Então, no capítulo 6 vem nos dizer que a fé na justiça de Deus faz com que nós possamos superar essa falta do nosso ente querido, sabendo que ele está entregue ao nosso Pai, ao nosso Criador, aos cuidados de nosso Pai Criador, que não deixa ninguém ao desamparo. Temos aqui, queridos irmãos, que a dor faz parte da vida e não há como evitá-la. O sofrimento pode ser diminuído e até evitado. Vai depender de nós. Então, tudo vai depender de como encaramos esta dor que passamos, este sofrimento. Se nós vamos ficar voltando ao passado, né? Aprisionados ao passado muitas vezes. Né? Às vezes temos uma desavença que foi muitos anos atrás e essa desavença ainda nos causa dor e sofrimento. Por quê? Porque não perdoamos, não conseguimos perdoar esta ofensa que nos foi feita. Então, esta dor e esse sofrimento tem que ficar fazendo parte do nosso passado. Temos que viver o presente e projetar o futuro, deixar as coisas do passado para trás,
não guardar mágoas, não guardar ressentimentos em nosso coração, seguir adiante e esquecer, né? Então, quem ama, perdoa, liberta nossos entes queridos, como foi colocado na parte anterior. Então, temos que esquecer esta dor, esse sofrimento e pensar, mentalizar em coisas boas que podemos vivenciar daqui para frente. Como dissera Chico Xavier, não podemos retornar ao nosso passado, refazer aquilo que já foi feito de errado, mas podemos viver bem o presente e projetar um futuro melhor. Vai depender de nós evitar este sofrimento, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento não precisa ser prolongado. Vai depender de nós o prolongamento desse sofrimento ou a cessação desse sofrimento com o perdão. No capítulo 5, temos que as causas das nossas aflições estão na vida presente ou fora dela. Quer dizer, estão nessa vida que nós estamos vivenciando ou estão nas nossas vidas passadas, que já tivemos e não foram poucas. Então, trazemos de nosso passado as dores e o sofrimento que nos trazem muita dificuldade. Então, se não está na vida presente, né? Eu sempre fui uma pessoa honesta, sempre fui uma pessoa boa, por que eu estou sofrendo tanto, tendo tanta dor e tanto sofrimento? Então, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de ser. Nós temos que fazer o nosso melhor e não ficar nos lamentando, presos às coisas do passado. Então, temos que viver o presente, projetar o futuro. Paulo já dizia que nossas ações no bem cobrirá uma multidão de pecados. Então, se nós queremos resgatar nossas faltas do passado, vamos agir no bem, vamos fazer o bem, vamos ajudar o próximo, vamos fazer caridade. E é uma maneira que nós temos de resgatar as nossas faltas do passado. E todos nós temos faltas do passado, porque senão não estaríamos reencarnados nesta escola de provas e expiações, de aprendizado. Então, podemos perceber que Deus não castiga, Deus educa com as suas leis. E uma das leis de educação que temos é a lei de causa e efeito. Para toda causa existe o efeito. Então, quando nós causamos mal para alguém, causamos muito mal para nós, porque este mal causado para outrem é debitado na nossa conta. Por isso que nós dizemos sempre, em se tratando de doutrina espírita, que o plantio é livre, a colheita obrigatória. Então, nós plantamos o mal, ferimos pessoas, ferimos sentimentos, magoamos, fazemos errado, mas a nossa consciência está dizendo que isso não está correto. E um dia ela nos cobra. A nossa consciência é o juiz que julga e que nos cobra no futuro. Então, tudo que nós causamos de mal, temos que nós sofremos o efeito daquilo que causamos. Então, a causa faz o mal para as outras pessoas, prejudica outras pessoas, mas retorna sempre para nós, porque saiu de nós este mal. Então, retorna para nós essa energia negativa que nos traz dor, muitas vezes, nos traz sofrimentos. Então, quando nós fazemos mal para alguém, fazemos muito mal para nós mesmos. Então, por isso que Jesus dizia que nós devemos tratar ao nosso próximo como gostaríamos de ser tratados. Esta é uma maneira justa de nós acertarmos naquilo que temos de propósito para a nossa vida. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos nos fosse feito. Temos aqui uma mensagem da revista Reformador, que vem nos dizer que a dor é um fenômeno. Sofrimento é a reação emocional ao fenômeno. A dor pode durar pouco, meus irmãos, como uma picada de agulha, ou mais, como uma lesão ou como uma perda
afetiva. Então a dor pode durar pouco, como uma picada de agulha, ou pode se prolongar, como uma lesão ou como uma perda afetiva, que nós comentamos anteriormente, que a perda afetiva às vezes provoca dor no começo e depois sofrimento, se nós não tivermos confiança na justiça de Deus, prolongamos esse sofrimento nesta vida e em outras vidas também, por não aceitar a justiça de Deus. Temos aqui que o sofrimento pode se estender por um tempo indefinido, talvez por toda a existência, ou além na forma de ressentimento, de frustração, de mágoas. Como o sofrimento é capaz de sobreviver a tanto, é a pergunta que nos fazemos, à custa de nossa energia física e mental. Então, o sofrimento, nós é que prolongamos ele, à custa da nossa energia física ou da nossa energia mental. A dor é inevitável, meus irmãos. O sofrimento é opcional. Muitas pessoas optam por prolongar seus sofrimentos, né? Sentem dor e como que se complazem na dor. Nunca estão bem. Se perguntar a uma pessoa negativa, ela vai dizer, estou com dor aqui, estou com dor ali, hoje não estou bem, hoje estou com uma dor de cabeça, amanhã já é outra dor. E essa pessoa vai no médico, se o médico não constatou a dor que ela acha que tem, ela vai no outro e mais outro ainda, vai aumentando a sua medicação, tem meia caixa de remédio, quando ela se dá conta está com uma caixa de remédio. Ela toma remédio para dormir, toma remédio quando levanta e o dia todo vai marcando no celular os horários da medicação, porque ela se acha enferma, ela como se complacendo na sua dor, no seu sofrimento, ela quer que os outros sintam pena dela. Então, ela vai nunca estar bem. Todos perguntam a ela e ela coloca uma dor. E a dor dela sempre é maior que a dos outros. Ela é a única injustiçada, a única que sofre mais, a única que sente mais dor. Então, temos que tratar a dor física e temos que tratar a dor da alma. Quando as pessoas dizem que sentem dor em todo o corpo, né? Realmente elas estão sentindo dor, mas não é uma dor física, é a dor da alma, é a dor que nós podemos dizer, esta pessoa está doente do espírito, ela está com dor da alma. Mas o que é dor da alma? Então nós temos aqui que as dores consideradas da alma pode ser o estresse, a dor causada pela depressão pode ser considerada uma dor da alma, a ansiedade pode ser considerada uma dor da alma, a esquizofrenia é considerada uma dor da alma. Mas a dor da alma, meus irmãos, é diferente de uma dor de cabeça. Ela dói metaforicamente lá no fundo da alma. E o pior é que esta dor, de acordo com especialistas e com a Organização Mundial da Saúde, só tende a aumentar. Quando tudo dói, a dor não é física, a dor é da alma. Então, quando as pessoas dizem que dói tudo, dói seu corpo, dói os ossos, dói a cabeça, dói as pernas, então já não é mais só necessário um tratamento médico e psicológico. Muitas vezes temos que tratar a alma dessa pessoa, que é a causa da enfermidade. Quando tratada a causa, cessa o efeito. Então, se a causa da dor está na alma, temos que tratar espiritualmente essa pessoa. Como disse, na casa espírita é o local de tratamento das almas. Espiritualmente, podemos ajudar essa pessoa a sair desta dor, desse sofrimento. E o que fazer para aliviar a dor da alma? Essa é a pergunta que fazemos. E a resposta vem dizer assim:
concentre-se em você. Você tem que fazer uma escolha para lidar com a dor que está experimentando. Quando você pensar em algo ou alguém que lhe causou dor, traga-se de volta ao presente. Então, concentre-se nas coisas pelas quais você é grato. Concentre-se, por exemplo, na sua família, nos seus filhos, na sua esposa, na sua mãe, no seu pai. Concentre-se nas coisas boas da convivência familiar. Concentre-se no trabalho, por exemplo. Nas coisas boas que você vivenciou no trabalho. Esqueça o passado. Aquilo que lhe causa dor. Não fique voltando. Todo o tempo voltando. É como aquele que tem uma ferida e que aperta o dedo em cima da ferida, que dói, que machuca. Não é? Às vezes, as dores da alma são agressões por palavras, agressões morais, que trazem dor e que causam sofrimento. E aí as pessoas, por não conseguirem perdoar, ficam se machucando, ficam sofrendo. E não digo perdoar, também digo perdoar-se. Às vezes as pessoas não se perdoam pelos erros que cometeu. Como dissera Jesus, aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Significa que Jesus nos trouxe esse ensinamento que todos nós temos faltas do passado. Não podemos ficar atirando pedras em quem quer que seja e nem fazer julgamentos precipitados daquilo que aconteceu no passado. Então, da mesma forma que julgamos, com a mesma medida que usarmos para julgar nossos irmãos, seremos também julgados. Então, não devemos julgar os erros dos nossos irmãos, porque também nós temos erros no nosso passado. Então, devemos perdoar e seguir adiante. Não ficar retornando ao passado, presos ao passado, na dor e no sofrimento, porque aí prolongamos o nosso sofrimento, as dores da alma se prolongam. Então, devemos pensar em coisas boas, em coisas edificantes, que nos trazem melhorias, que nos trazem de retorno à vida. Temos aqui que no nosso mundo, a dor não fere somente os culpados. Essa é uma pergunta que nós vamos fazer. No nosso mundo, a dor não fere somente os culpados. O homem mau sofre tanto quanto o bom. Como se explica isso? Esta é a pergunta. Como que um homem mau sofre tanto quanto o homem bom? Por que acontece isso? E a resposta é a seguinte: ainda temos, meus irmãos, uma visão bastante estreita sobre a justiça divina. Consequentemente, é difícil analisar a ideia de um homem bom e um homem mau. Não podemos esquecer que o homem bom de hoje normalmente é fruto de um homem que cometeu muitos erros no passado, onde colhe hoje as consequências desses erros. Ou seja, o que pode parecer um absurdo dentro de nossas análises é uma confirmação da justiça de Deus que abrange a vida do espírito imortal. Então, nós temos o pensamento limitado. Nesta vida, nós achamos que Deus é injusto, porque o homem bom sofre e o homem mau também sofre. Então, quando nós expandimos o nosso conhecimento através da doutrina espírita, nós vemos entender que o homem bom de hoje foi aquele que cometeu muitos erros no seu passado e que ainda traz débitos a resgatar nesta vida presente. Por isso o sofrimento do homem bom e do homem mau. Muitas vezes a pessoa está enferma no fim da sua jornada evolutiva e nós costumamos dizer erroneamente: ah, mas esta pessoa foi tão boa, eu conheço desde o nascimento dela, e ela sempre foi uma pessoa boa, por que ela está sofrendo tanto neste momento tão difícil da sua vida? Mas
aquele sofrimento que está atingindo o seu corpo físico, é a purificação do seu espírito. Por isso, meus irmãos, temos que confiar em Deus, temos que acreditar que tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de ser, e que nós temos que aprender todos os dias a respeitar as leis de Deus e aprender a amar muito mais do que nós possamos imaginar. O amor se faz necessário. Temos aqui a necessidade do perdão. O amor e o perdão são os antídotos para evitar a dor e o sofrimento no futuro. Então, meus irmãos, se queremos evitar o sofrimento no futuro, devemos perdoar e devemos aprender a amar e respeitar a individualidade de nossos irmãos. Perguntado a Jesus quais os maiores mandamentos da lei de Deus, ele disse: devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que a paz esteja conosco, que esta luz possa brilhar em todos os lares, em todos os corações, que nós possamos estar irmanados nesta corrente de vibrações de amor por toda a humanidade, por todos os nossos irmãos que passam dificuldades. Que a tua luz possa brilhar, Mestre, e que essa luz possa nos trazer a paz.